Você é da FEB, não é isso? Isso. E os jovens estão gostando da aula virtual? Eles participam, assim, tem um número reduzido de jovens em relação ao que a gente presencialmente, mas o número está constante, não diminuindo muito nem aumentando de mais de um sábado para o outro. O que eu percebo é que a participação deles diminuiu bastante. Eles parecem mais tímidos. E aí a gente fica tentando procurar formas de integrar eles. Seja mudando a abordagem do tema, seja procurando mecanismos virtuais que facilitem trazer eles para o tema. Na semana passada, eu tinha um tema que era mais complicadinho de tratar com eles, e aí eu fui tentando criar um debate. E aí eu percebi assim, que alguns dos jovens, eles até participaram bem mais, conversaram mais, mas tem jovens que não participam, não ligam a câmera, falam muito pouco no chat. A gente sabe que eles estão lá, porque eles, assim, se eu fizer uma pergunta diretamente para eles, eles respondem, mas ao mesmo tempo, eles ficaram ainda mais distantes. E assim, eu não sei, depende um pouco das idades, depende um pouco da integração das turmas, mas a minha turma, por exemplo, ninguém liga a câmera. Na sala, quando eu estou conversando com eles, eu percebo, né? Você consegue perceber pela expressão facial da pessoa se ela está te entendendo ou não. Não é nem nessa questão de se ela está prestando atenção, é mais de se ela está absorvendo aquilo ali de alguma forma. E é engraçado que quando eu estou conversando com eles por aqui, principalmente porque muitas vezes porque eles costumam deixar a câmera desligada, eu tenho que ficar perguntando para eles, mas vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando? Vocês têm alguma dúvida? E assim, às vezes não é um tema tão simples, né? A gente até está tentando ver se muda um pouco a ordem de alguns temas, alguma coisa do tipo, para poder não ficar tão pesado nesse período. Mas, por exemplo, semana passada a gente foi falar, dentre outras coisas, de fluido universal, e aí a gente tinha que falar com eles, construir todo um conceito com eles, tendo essa questão de, assim, de eu ter que perguntar para eles se eles estão entendendo, se eles estão acompanhando. Até porque eles estão numa idade, a minha turma ela é bem jovem, e aí eles não estão numa idade em que eles se sentem à vontade de dividir o que eles estão pensando, o que eles tiraram daquilo ali. Às vezes a gente está falando empolgada e de repente eu olho no chat, tem um único comentário assim, posso falar? Eu falo, pode! Pelo amor de Deus, fale! Você é de família espírita? Sim, mas eu não cresci no centro. A minha mãe é espírita, ela teve formação desde jovem, mas a gente não fez... Eu não fui evangelizada na infância, eu fui evangelizada a partir da juventude. Meu irmão entrou ainda na infância. Eu sou mais velha que ele, 5 anos, então foi a diferença entre entrar na infância e juventude, já entrei já na juventude. E aí a minha formação veio daí. A minha formação antes disso era católica, porque a família do meu avô é católica. E aí eu fui para um colégio católico, etc. Estudei no Carmen Salles, ali do ladinho da FEB. Você sofreu algum preconceito por ser espírita? Tem muito jovem que fala assim, não, já sofri preconceito por ser espírita, o pessoal não gosta de falar muito com a gente, alguns assuntos são meio assim. Contigo rolou isso ou não? Eu acho assim, eu vim de Recife com 10 anos, né? E eu chamava atenção por outras questões, tipo o meu sotaque, que hoje em dia as pessoas não escutam muito, porque eu aprendi a mascarar. Não, é sério. É mesmo? Você vai para lá, volta com ele, volta, tudo volta. Às vezes assim, às vezes eu tô num lugar, eu atendo o telefone, e o meu avô, meu saque vai do 0 ao 80, as pessoas ficam olhando para mim como se algo muito estranho tivesse acontecido. Mas eu aprendi a não falar com sotaque em Brasília por causa disso. E assim, quando eu comecei a ser espírita, eu levei um tempo para me reconhecer ali. Não porque aquilo não fizesse sentido, mas porque eu demorei um pouco para distanciar a católica não praticante que eu era da espírita que eu estava me tornando. E as diferenças daquilo ali, onde que aquilo ali ressoava em mim e por aí. Então, do momento em que eu percebi, não, essa aqui sou eu e tal, para eu, de fato, me identificar com aquilo, para começar a comentar por aí, foi bastante tempo. Mas, assim, às vezes eu comento, eu não falo diretamente, às vezes eu falo assim, não, porque no meu trabalho voluntário, na instituição onde eu trabalho, às vezes eu não falo tão diretamente quando eu não conheço as pessoas, mas, no geral, assim, meus amigos são bem protetores, na verdade. Uma vez um amigo fez uma gracinha que nem era para ser assim, para me ofender, na verdade era uma piada dele tentando fazer uma piada
a partir de espiritismo, porque a mãe dele é espírita. Certo. E aí os meus amigos ficaram muito ofendidos. Eu falei, não, gente, calma, foi quase engraçado. Foi quase engraçado, é ótimo. Ele falou de um jeito que eu entendi o que ele quis dizer e os meus outros amigos não entenderam. E aí eles ficaram assim, você tá tirando onda com a religião dela? Eu falei, não, gente, ele tá tentando fazer uma piada. Você teve transição de catolicismo para espiritismo? Eu não senti, né? Assim, mas sim, eu acho que eu nunca fui uma católica fervorosa, então para mim foi muito sutil, porque as diferenças de crença, né, de uma coisa para outra não são tão grandes assim, e as coisas que são, muitas delas já não eram coisas que ressoavam em mim, eram coisas que às vezes eu questionava de fato, eram coisas que não necessariamente faziam sentido para mim. E quando eu fui para a FEB, eu comecei a perceber que aquilo ali fazia sentido para mim, aquilo ali realmente era algo que eu sentia, mas ao mesmo tempo o que eu conhecia era o outro. Então eu passei por esse período de transição muito mais por isso, porque o que eu conhecia era um e o que eu acreditava era o outro, mas era muito mais adaptação, eu sinto que foi muito mais uma adaptação à FEB do que necessariamente ao espiritismo. Eu não senti aquele baque de, nossa, espíritos. Eu tava tipo, espíritos, faz todo sentido. Faz muito mais sentido uma vida eterna do que eu morrer e ir pro céu e inferno, sabe? Eram sentimentos que ressoavam muito mais claro em mim. Então, foram conceitos que quando eu ouvi, eu falei, tá aí, tem um nome para o que eu sinto, tá aí, tem um nome para o que eu acredito. Esses conceitos já existem. Direito. Por que direito? Ciência política. Por que? Ah, você fez os dois? Fiz os dois. Fiz ciência política na UNB e direito no CEUB. Tá, então vamos lá. Por que ciência política? Por que a transição para chegar no direito para ter os dois? Eu entrei na ciência política na época de escola. Eu pensei em fazer um monte de coisa. Eu pensei em fazer relações internacionais. Eu pensei em fazer ciência da computação, que hoje em dia eu rio bastante, porque nada ali tem nada a ver comigo, mas foi algo que eu pensei em fazer em algum momento. E aí eu fui para ciência política porque eu pensei, assim, era algo que eu gostava muito. Eu gostava de geopolítica, eu gostava do funcionamento. Eu gosto muito de entender o funcionamento do Estado. Certo. Mas entrando na ciência política, eu descobri que é um curso, hoje, em Brasília, é um curso muito teórico. A UNB, apesar dela estar no centro do poder, ela não é uma faculdade, enquanto universidade, né? Ela não é um curso que foca tanto no que está acontecendo lá fora. Claro, você vai ter professores extraordinários que vão sim focar no que está lá fora, mas o que vai te fazer ter a conexão, por exemplo, um trabalho de pesquisa, um trabalho de lobby, um trabalho de assessoria, isso vão ser os seus estágios, vão ser as suas extensões, vão ser os seus contatos. E eu, quando entrei na UNB, eu tinha 17 anos. Muito nova. Então assim, para mim foi um baque muito grande. Eu me percebi muito perdida. Eu gostava muito do que eu estava estudando, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que fazer com aquilo. E os meus pais são formados em Direito. Meus pais se conheceram na Faculdade de Direito do Recife e os dois são funcionários públicos. Meu pai é funcionário público, minha mãe é oficial de justiça, ela é servidora pública. Então, eu sempre vivi com a questão da estabilidade, eu vi muito do direito. O direito sempre fez muito parte da minha vida. Eu tenho um tio que é advogado também. Então, assim, para todos os lados que eu olho, o direito tá. Direito. E aí, quando teve a greve de 3 meses da UNB, eu passei muito tempo parada, sem saber muito o que fazer. E foi um momento em que muita coisa veio na minha cabeça. Eu falei, não, eu preciso fazer outra coisa. E eu não sei o que eu vou fazer com esse curso. Eu gosto muito desse curso, mas eu não sei o que eu vou fazer e tal. E aí eu decidi fazer direito no CEUB, fiz o vestibular do CEUB, entrei no semestre seguinte. E aí, a partir do segundo semestre de 2012, eu fiquei fazendo 2 cursos. E aí eu fiz a ciência política e o direito juntos até formar em 2017 na UNB, 18 no CEUB. Não tenho certeza. Você conseguiu levar os 2 cursos juntos? Não indico. Não indico pra ninguém. Não é nem... Eu tenho certeza. Eu também não. Não é nem pela questão acadêmica. Dá para você fazer. Mas eu não indico porque eu
perdi de fazer coisas com pesquisa, eu perdi de fazer coisas como estágio, eu só fui fazer estágio no direito muito no final do curso. E eu percebo que eu poderia ter aproveitado muito melhor os dois cursos se eu tivesse feito um depois o outro, por exemplo. Ou se eu tivesse entrado no direito bem no final da ciência política. Por exemplo, fazer a monografia de ciência política enquanto eu fazia direito foi um desespero. Eu percebo hoje a diferença que poderia ter sido. Se eu queria fazer concurso, eu podia ter começado a estudar para concurso mais cedo, mas eu não podia, porque eu estava fazendo 9 matérias de humanas por semestre. Eu não pude me dedicar 100% para nenhum dos dois. E eu só consegui perceber isso muito tarde. Entendi. Assim, eu não recomendo, mas é possível. Desde que você tenha todos os fatores que te tornem, que te deixem nessa situação também. Por exemplo, eu não precisava trabalhar, eu não precisava estagiar. Tudo isso estava nas minhas mãos, né? Tem jovem que precisa trabalhar, tem jovem que precisa estar fazendo alguma outra coisa. Fazer os dois, fazer mais 2 cursos, eu acho muito mais complicado. Entendi. Você imagina o mundo pós-pandemia? Como que vai ser? Já pensou nisso? Eu tento ser positiva, né? Eu tento ser otimista e pensar que a gente vai aprender com isso, que a gente vai produzir menos lixo, por exemplo. A gente está percebendo que o mundo está se dando muito bem com a gente trancado dentro de casa, sabe? Ele está se regenerando, ele está falando, nossa, vocês estão produzindo tão menos lixo, olha como eu consigo ser livre. E a gente está aqui sofrendo enquanto o planeta está se reconstruindo. Então, assim, eu penso, eu quero acreditar que as pessoas vão sair daqui tendo uma noção maior de solidariedade, tendo uma noção maior de convivência e tal. Mas aí eu olho pela minha janela e tá a gente de quarentena e estão os meus vizinhos fazendo uma colônia de férias embaixo do meu prédio. E aí, assim, o otimismo ele vai diminuindo, sabe? Então, ai, meu Deus. Eu espero de verdade que a gente, enquanto humanidade, aprenda o máximo possível. E é isso, assim, que a gente consiga tirar daqui noções de solidariedade, noções de respeito ao meio ambiente, diminua bastante o nosso consumo, porque a gente teve que diminuir o nosso consumo de maneiras absurdas durante os últimos 2 meses. Então, a gente está percebendo que tem muita coisa que não é necessária. Sim. Tem muito supérfluo que a gente usa para a gente ser feliz, que ok a gente ter, mas na frequência e na quantidade que a gente tem, sabe? A gente precisa começar a avaliar tudo isso e é o momento da gente avaliar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não está vendo isso em todo mundo, não está vendo isso em muitos momentos em nós mesmos também. Então, assim, é um processo muito grande para conseguir imaginar lá fora. E você está assistindo algum filme, sério? No canal do YouTube, tem um canal do YouTube chamado Show Must Go On. E toda sexta-feira bota um musical do Andrew Lloyd Webber. De quem? Online. Fala devagar, pelo amor de Deus. Eu não vou do Andrew Lloyd Webber. Tá. É o compositor do Fantasma da Ópera. Já teve o Fantasma da Ópera, teve alguns outros musicais. Esse final de semana foi um show dele, eu acabei não vendo. Mas, assim, tem bastante coisa, né, legal. Eu tô aproveitando para ver séries que eu não vi. Porque eu gosto de maratonar coisa, e aí eu vejo de uma vez só. E aí esse é o momento que eu estou vendo várias coisas que já estão prontas, inclusive séries coreanas, reality show. E assim, o que iria me fazer muito feliz se já estivesse no Brasil nesse momento de pandemia era o Disney Plus, para eu ver todas as séries do Disney Channel, né? Mas isso não está acontecendo. É verdade. Ia ser fantástico. E livro, tá lendo? Eu até comecei um livro faz um tempo, chama Bimortil. É um livro que virou um musical, mas estou muito lenta nele, eu nem considero que eu estou lendo. Assim, eu comecei um dia, algum dia eu vou terminar. O processo do começo ao final é algo indefinido. Você é muito musical. Pelo visto, você é muito musical. Você toca alguma coisa? Toca algum instrumento? Não. Canta? Eu canto no canto do jovem. Bem, a gente já não pode concordar, mas assim... E que música não pode faltar na tua playlist, então? Olha, eu acho que num momento como esse, a gente pode votar Apesar da Dor do Denis. Sabe? É uma música que lembra a gente que essas coisas passam e que a gente está aqui, que é só um degrau, que a gente vai seguir em frente. Porque eu acho que no final do dia a gente tem que ouvir coisas, né, que estão
próximos daquilo que a gente está sentindo. Tem dia que eu tô sentindo, que eu tô com vontade de ouvir música para sair dançando dentro de casa, para poder tirar, assim, essa sensação de que eu tô trancada, e tem dia Entendi. que eu tô com vontade de ouvir música. Mas, assim, essa é uma música que eu escuto em alguns momentos, eu, inclusive coloquei para começar uma aula semana passada, para tentar trazer isso para os meninos também, sabe? Essa Entendi. mensagem, essa sensação legal. E como você vê o movimento espírita? Para mim, o movimento foi um diferencial, né? Entrar, assim, o primeiro contato que eu tive com o movimento foi o momento em que eu decidi que eu ia trabalhar. Eu era muito distante do espiritismo, eu era como os meus jovens. Eu frequentava, às vezes eu falava, mas não era, eu sentia aquilo ali, mas não era assim uma sensação de pertencimento. E eu acho que o movimento ele traz isso para o jovem, essa sensação de que ele é muito mais do que só aquilo. É muito mais do que estar naquele momento dentro do centro dele. Porque, assim, eu não sei como é que funciona nos centros menores, mas a FEB é um centro muito grande. Então, assim, às vezes os jovens, eles têm um pouco de dificuldade de se conectar com aquele momento. A gente faz o possível para que isso aconteça, tanto dentro de sala, quanto nas atividades, por exemplo, do canto e atividades que a gente tem da FEB. Mas a gente sabe que é uma diferença muito grande que eles vejam a gente enquanto casa e não só enquanto centro, né? E, e eu acho que o movimento ele traz essa sensação em diversos momentos. Ele traz, quando você consegue fazer parte daquilo ali, a sensação de que você é parte de uma rede e que essa rede está encaminhada para algo. Então, para mim, participar do movimento, entrar para o movimento de diversas formas, foi me enxergar como parte de algo e foi o que me fez começar a trabalhar. E assim, então assim, eu vejo o movimento como esse fator de despertar para o jovem. Eu acho que tem muitos jovens dentro de muitas casas que estão dispostos a trabalhar, que estão no ponto, e falta só um encontro, sabe? Falta só uma mensagem dentro de um evento espírita desses, para que eles consigam se perceber como parte daquilo ali, pensando, putz, eu acho que eu quero trabalhar, eu acho que eu quero mesmo fazer parte ativamente disso aqui, e não ser só mais um espectador. Como você imagina um mundo espiritual? Igual esse aqui, só que menos caótico. Já sofreu algum preconceito? Já. Eu vou chamar de xenofobia mesmo, assim. Eu acho que quando eu vim de Recife, as pessoas, elas me tratavam de um jeito... Assim, tem coisas que as pessoas acreditam que não é... que é só uma brincadeira, que não magoa, ou alguma coisa do tipo, mas que, na verdade, é bem agressivo, sabe? Eu já vi professores, por exemplo, dar a fala para outros colegas quando eu sabia a resposta. Dava Sério? repetitivamente a fala para outros colegas. Eu já vi pessoas questionando um pouco de como eu tinha chegado ali. Não ali, não, tipo, num ponto específico, mas sei lá, na escola mesmo, foi mais quando eu senti isso. Por exemplo, eu chegava num raciocínio e era como se eu não fosse capaz de chegar naquele raciocínio. Nossa. Ou o clássico, que é as pessoas ficarem repetindo o que você está falando, imitando o seu sotaque, que é algo que me agride muito. Às vezes as pessoas acham que é só uma brincadeira, que é engraçado e tal, mas você não sabe o quanto você está constrangendo, tirando a voz de uma outra pessoa. Às vezes a pessoa está falando algo sério e ela não se sente ouvida. Porque Entendi. em vez de você estar ouvindo o conteúdo do que eu estou falando, você está focando no meu sotaque. Você está focando num aspecto meu que, na verdade, eu tenho muito orgulho, que é ser pernambucana, mas que você está tratando como se fosse uma piada. E, assim, para muita gente isso não é algo sério, não é para diminuir. Mas, e eu entendo, por exemplo, quando as pessoas fazem isso em momentos de brincadeira, sei lá, tá todo mundo comendo e uma pessoa fala isso. Mas, assim, por exemplo, na última COGEDEF, não foi comigo, uma jovem estava falando e ela falou alguma coisa que o sotaque dela ficou muito mais forte. E aí um jovem veio e falou assim, ele basicamente pegou e repetiu a única palavra que ela estava falando. E foi num momento daqueles de divisão, né, daqueles que eles estavam falando, que eles estavam sentindo. Eu falei, deixa ela falar,
Porque, assim, às vezes a pessoa tá no meio de algo, ela tá super envolvida, e aí você tira a atenção daquilo que é importante para ela, que é o que ela está sentindo, daquilo que ela está tentando passar, para um aspecto dela que não quer dizer que ela sinta mal, mas que você está chamando a atenção, sabe? E aí isso é uma coisa que me marca muito, que me marcou muito na minha vida. Não quer dizer que eu não tenho orgulho do meu sotaque, mas eu prefiro ser ouvida pelo que eu estou falando e não por como eu estou falando. Então, em diversos momentos eu não me sinto à vontade de falar do meu jeito. E eu já cheguei num ponto em que eu não sei mais diferenciar quando eu falo com sotaque, quando eu não falo com sotaque. É muito mais ok, agora eu tô cansada, tô falando com sotaque, e agora eu tô bem, tô, sei lá, focada, tô falando sem. Brasília foi muito difícil para você, então? Eu não sei dizer se Brasília foi difícil, mas a adaptação foi complexa. Porque só viemos eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Toda a minha família ficou para trás, inclusive tem 2 meus irmãos que não vieram com a gente, esse primeiro casamento do meu pai. E, assim, toda essa adaptação foi um processo, e foi um processo de eu entender tudo que eu estava sendo, sabe? Eu sofri bullying na escola, não vou dizer, não, nesse caso foi necessariamente porque eu era de Pernambuco, mas para mim era muito difícil diferenciar uma coisa da outra. As pessoas falavam que eu falava alto, ou por causa da minha voz, ou por causa de coisas que, por exemplo, em Recife não necessariamente aconteceria daquele jeito. E a adaptação foi algo que me diferenciou, assim, que me marcou muito. Hoje eu não conseguiria voltar para Recife. Assim, não conseguiria, é um exagero, mas eu não me vejo morando em Recife. Com 15 anos a gente voltou, quando eu tinha 15 anos a gente voltou, e eu percebi que a minha cabeça era completamente diferente da cabeça dos meus amigos que tinham passado os últimos 5 anos lá. Porque Brasília tem um jeito completamente diferente de funcionar. E foram anos de formação. Então, eu cresci de um jeito, eu hoje em dia funciono, penso como as pessoas de Brasília pensam, mas, ao mesmo tempo, esse processo de transformação, de quebrar com quem eu era, para me tornar quem eu vinha ser, né? Me tornar candanga, não foi uma coisa tão simples, assim. Foi um processo um pouco complicado. Laís, na vida, você é aquela que planeja, aquela que executa, aquela que manda ou aquela que obedece? Eu planejo uma coisa, executo outra. Às vezes, eu tento definir coisas, decidir coisas, mas na maior parte do tempo eu só tento fazer com que as coisas aconteçam. Você pretende mudar isso ou tá de boa assim? Eu tento mudar, eu tento pelo menos fazer as coisas que eu planejo. Eu tento me organizar. E quem que você se espelha profissionalmente? Eu não sei se eu me espelho, assim, eu almejo chegar em algum nível próximo ao que os meus pais conquistaram, que os meus pais não saíram do mesmo ponto de privilégio que eu tive. Então, assim, eles fizeram uma base muito boa para que eu chegasse no ponto que eu tô. Então, eu espero chegar onde eles chegaram, pelo menos. Mas eu acho que em muitos momentos eu tento espelhar características de amigas minhas, de parentes. Por exemplo, eu tenho uma prima que eu me orgulho muito e eu penso, putz, eu queria ser mais como ela. Ou, por exemplo, eu tenho 2 amigas na área da saúde que estão trabalhando durante toda essa pandemia e eu penso, putz, elas são muito meu orgulho. E eu quero muito, no futuro, não sentir que eu fiquei para trás, sabe? Porque a gente estudou junto na escola e eu quero chegar mais para frente também. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo em que eu almejo chegar no ponto em que os meus pais estão, em momentos de pensar, eu quero ser que nem tal pessoa, tal, eu vou pegando características de diversas pessoas que me orgulham mesmo, sabe? Pessoas que estão passando por isso junto comigo, na verdade. Assim. Pessoas que cresceram e estão crescendo junto comigo e que estão me orgulhando de diversas maneiras. Laís, nós terminamos, mas antes de terminar, tem um pinga-fogo para a gente lembrar do Chico. Vamos lá. Qual figura espírita você mais admira? Chico, né? Não sei, né? Chico, né? Não tem muito o que falar. Toddy ou Nescau? Depende. Depende de quê? Por favor, depende é ótimo. Eu achocolatado
ou a caixinha? O achocolatado é Nescau, mas para tomar é todinho. Qual livro espírita você mais gosta? Eu gosto muito do Nosso Lar. Eu acho que ele é uma boa porta de entrada e ele explica muito daquilo que às vezes a gente tem dificuldade de conseguir conceber, sabe? De conseguir compreender do resto do mundo, assim, de como a gente pensa. Tanto que você perguntou, como que você imagina o plano espiritual? Do jeito que é aqui, só que menos caótico. Porque quando a gente lê Nosso Lar, é isso que ele explica. Então eu tô acreditando. Biscoito ou bolacha? Biscoito bono, bolacha, creme cracker. É do direito mesmo. Olha lá. Cite uma virtude que lhe caracteriza. As pessoas dizem que eu sou comunicativa. Tem gente que diz que eu sou tagarela. Eu acho que são os dois lados da mesma moeda. Eu acho que é os dois. Eu acho que eu falo demais. Você já leu todas as obras básicas? Não. Eu leio pedaços quando eu tenho que preparar minhas aulas. Tem alguma obra que você gostaria de ler toda? Eu quero muito parar para ler, assim, do começo ao fim, enquanto obra mesmo, Céu e Inferno. É uma que, assim, eu sei que, enquanto conjunto, é muito legal de ler junto, né? Porque o resto eu uso muito como material de referência. Entendi. Já dormiu em alguma palestra? Você já viu? Você já sentou nas cadeiras da FEB? Já. Aquelas poltronas da FEB? Já. É claro. A desculpa da poltrona são sempre as melhores. Já chorou em alguma palestra? Palestra, menos do que em evento. Em evento é pior. Em evento é mais difícil. Assim, mas já chorou? Palestra já. Eu acho que já, assim. Mas aquela lagriminha que sai aqui do lado e você faz, não é comigo, sabe? Não é nada demais. Assim, eu acho que o evento é que é... né? Tá bom. Exatamente. Doce ou salgado? Doce. Para você é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo? O outro é sussa. O outro tá tranquilo. O que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas? A certeza de que tudo faz parte de um planejamento divino. Qual apóstolo tem a ver contigo? Pedro. Por quê? Pedro. Porque ele era cheio de defeito que nem a gente, ele duvidava de muita coisa, ele se sentia inseguro em diversos momentos. E eu acho que é onde eu me enxergo melhor, sabe? Assim, naqueles momentos em que a minha fé não é tão grande, eu lembro dele, eu lembro de Jesus falando para ele que ele precisava ter fé, que, sabe, não... Então, eu acho que é isso, assim, a insegurança que a gente tem às vezes de não se sentir apto ou valoroso o suficiente, e tudo isso é bem representado ali, e eu acho que é onde eu me enxergo melhor. E ele julgava bastante a gente também, né? Verdade. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas? Eu vou dizer como que isso significa para mim, mas eu acho que para mim é onde eu me enxergo, sabe? É onde eu me encontro. Tem diversos momentos em que eu me sinto um pouco na dúvida do que eu faço, de onde eu me encontro nesse mundo, do que eu preciso fazer. E quer queira, quer não, de alguma forma eu tenho essas respostas. Não quer dizer que ela vai virar para mim e dizer, não, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas a gente sabe que as respostas estão ali e é muito mais fácil passar por situações, por exemplo, como essa, de estar trancado em casa, esperando que o mundo se cure, sabendo por que a gente está vivendo isso, sabendo que é uma responsabilidade de todo mundo, sabendo que esse teste não é maior do que o teste que eu tenho todos os dias quando eu posso sair de casa. E então, assim, para mim, ter a doutrina na minha vida, e é essa mensagem que eu tento levar para os meus jovens também, quando a gente está na evangelização, é lembrar isso para eles. A doutrina, ela está ali muito mais para explicar para a gente o que a gente passa por tudo isso e ser mais forte diante de tudo isso do que qualquer outra coisa. Qual é a primeira coisa que você vai fazer quando falar assim, pode sair de casa, portão aberto? Provavelmente vou sair para comer com as minhas melhores amigas. Uma palavra que te define. Confusa. Porque não é uma questão de eu não saber, né, as coisas, mas é aquela
É o que eu falei mais cedo, você fica incerto diante de muita coisa, você fica muito, em muitos momentos com o pé atrás. E para mim é muito disso. Assim, eu acho que, eu não vou dizer que essa vai ser uma palavra que vai me definir por muito tempo, mas no momento que eu tô, é um momento, é uma palavra que me define em diversos momentos. Assim. Acho que é uma palavra que me mostra, por exemplo, em relação ao meu futuro, me representa em relação a mim mesma, me representa em relação a um monte de coisa. Então, Laís, foi fantástico, adorei conversar contigo. A gente se conhece de poucas vezes, mas deu para ter uma noção maior de quem você é. Eu achei muito legal. As suas palavras finais, se você quiser dizer alguma coisa. olha só, eu falo pra caramba, mas eu tenho um pouco de dificuldade de fechamentos. É assim mesmo. Mas obrigada também por me chamar, por lembrar de mim. Tamo junto, tem muita coisa pela frente ainda. Obrigadão, Laís, valeu. Obrigada, Cássio. Tchau. Beijão, tchau.